Maravilhosa, Eu fiz, maravilhosa. eu acordei cedo para ver se ia dar certo, só de repente o pretinho passando aqui, mas aí de vez em quando eu faço assim, vai dar certo. Ah, Quis vir deixa para a ele vir. natureza. Amiga, eles adoram vir, eles adoram vir. Eles já falam, É, restaurativa, lá vou eu. Você viu das gurias aqui, né? isso. Então tá bom. É. Então bola pra vocês, Um tá? beijo. Beijo, Beijinho, até mais. amiga. Beijo. Até. Gratidão. Beijo. Gratidão. Bom dia, meninas. É, eu queria começar, claro, falando esse oizinho gostoso, mas para não perder o que a Mi estava falando, é, eu percebo toda a fala dela de, da nossa prática diária. Então, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade aqui perto do pescoço. Então, se a manta vier até aqui, assim, e a pessoa com a intenção de me aquecer, de cuidar e tapar aqui, eu não consigo praticar. Não. Então, vocês vão sempre perceber o meu pescoço sem nada. Então, é uma pergunta que eu inicio a prática do aluno novo assim. Existe algum local do seu corpo que você não goste que tape, que toque, né? Eu tenho 4 alunas que não gostam que toque o umbigo. Tem uma sensibilidade no umbigo. Então, a gente cria um espaço que tem uma manta para baixo e uma manta para cima, em lugares quentes. Porque se tocar o umbigo, ela não restaura, como eu aqui. Então, quando eu vou uma prática eu vou a aulas de amigos, eles já sabem. Eles puxam, ou eu mesma puxo, pode estar o frio que for. Aqui em Friburgo, essa semana fez 8 graus. Eu tapo os braços, tapo tudo, e aqui tem que ficar assim. Porque se tocar, ó, só de tocar aqui, a manta mais queridinha que seja, já me incomoda. Então, a Mi estava falando de uma coisa que eu acho que vem muito da nossa prática. O que, que é legal para mim e que pode ser legal para o outro, ou ao contrário, tá? Então, eu quis começar assim. E uma coisa bem bacana que a Mi falou, hoje a gente vai fazer a introdução de blocos, existe o bloco de madeira. Eu compro sempre o de espuma, porque se ele cai, ele não faz barulho. Eu fui a uma prática restaurativa onde os blocos eram de madeira e o assoalho, né? E aí, quando ele caía, às vezes a gente montando ele cai, causava um susto. E aí eu compro o de espuma. Ele é menos, não diria menos estável. O de madeira, ele, né, claro, é diferente a resistência, né? Mas ele tem essa coisa bacana que se cair, ó, barulho, zero barulho, né? Uma outra coisa que a Mila falou que eu pratico nas minhas facilitações, nos meus amparos, é usar aquela meinha de pilates e eu ando quase que na ponta dos pés. E é bem bacana, porque se você anda, a pessoa já está no estado, querendo ir para o estado meditativo, então você levita. Gostei da fala dela, a gente levita, por quê? Porque quando eu pratico, relembrando, eu pratico todo dia, hoje eu já fiz aqui na natureza, a luz. Tudo que a Mila foi falando, eu fui trazendo para a minha prática que eu acabei de fazer. O sol está aqui. Eu não prestei atenção, fiz o meu supta, que a gente vai fazer hoje, virado para cá. Mesmo com a toalhinha, me incomodou. O que, que eu fiz? Inverti a luz. Então, tendo em mim assim como uma luva, porque eu pratico. Então, pratiquem, né? Pratiquem. Agora a gente começa realmente a aula. E aí, meninas, o que que eu pensei? A gente tem sempre feito isso. Eu falo o material que a gente vai usar. Aí eu já pergunto aqui, quem pode praticar o supta? Eu vou passar tudo, a gente vai sentir, e aí logo depois vem a aula do Beto.
Então, quem pode praticar, faz assim para mim. Ah, ei, todo mundo. Porque aí quem não pudesse, eu convido sempre a observar comigo, né? Por isso que eu perguntei. Então, a gente vai praticar, tá bom? O que que a gente vai precisar? 2 blocos. Todo mundo tem bloco? Todo mundo tem? Tem. Beleza. Porque também. Isso. Dani, Camila. Tem, isso. Quando a gente não tem bloco, é quase um mantra dizer o que eu vou falar. A gente não deixa de praticar porque não tem material, o material que a gente pensa que é o único que existe. Lembre-se que a gente pode, se a gente não tem bloco, a gente pode usar um apoio. Bom que é. Bom. Então, eu não tenho bloco. Eu faço um bolster de bloco e venho com outro. Então, vamos botar aqui. Vamos supor que eu não tenha bloco, tá? Já vou começar porque eu sou a rainha do improviso. Eu não tenho bloco. Então, imagina que isso aqui é um travesseiro, um bolster bem forte, e aí eu inclino um travesseiro por cima do bolster, para ver bem daí. Então, se vocês observarem, eu criei a inclinação que eu desejo, ó, que seria o bloco ali embaixo. Então, você foi amparar alguém. Meu pai está hospitalizado há um mês. A própria cama faz um supta, né? O próprio leito, né? A gente vai subindo assim e faz um supta. Mas se eu não tivesse aquela cama, por exemplo, eu já amparei um paciente em hospital público e a cama não tinha. Era de manivela, mas tinha quebrado. O que que eu fiz? Peguei aqueles travesseiros de hospital que são mais rígidos, tem uma capa, botei 2 e botei o dele. Fiz o supta para ele sem bloco. Então a gente não deixa de praticar porque não tem bloco. Eu vou passar o bloco, mas a gente não deixa de fazer, tá? Isso aqui é uma boa. Beleza. Então eu vou tirar as mantinhas e vou fazer agora com bloco. Vamos lá, meninas. O bloco de yoga, eu gosto do apelido que a Mila criou. Ele tem 3 alturas, né? Papai é o mais alto. Esse é o apelido dela. A minha imagem congelou, meninas? Ou só para. Voltou agora. Voltou. Beleza. Voltou, né? Então eu preciso voltar um pouquinho. Deu para ver até que parte? Deu para ouvir você falando da altura, mas não, só a imagem estava dando para ouvir. A imagem. Beleza, então eu repito. Então, o bloco de. Obrigada. O bloco de yoga, ele tem 3 alturas. Eu gosto do apelido que a Mila criou. Papai é o mais alto, mamãe é o médio e filhinho é o baixo. E aí eu nunca mais esqueci. É, né? 1, 2, 3, tá? Então, papai. Eu gosto de falar porque às vezes numa aula ela pode dizer esse apelido, eu acho bacana a gente saber, né? Papai, mamãe, filhinho. Sempre que eu usar papai, eu uso mamãe. Porque se eu botar filhinho, fica muito diferente, tá vendo? Fica muita distância. E se eu quiser usar filhinho, eu quero fazer um supta com uma criança, eu não quero tão alto. Bota um filhinho com uma mãe. Fica bem baixinho. Não quero tão alto, tenho medo da pessoa se desequilibrar. Eu tenho uma paciente que tem Parkinson, então eu não ponho muito alto, eu ponho mais baixo. Até aqui tudo bem? Então, geralmente eu uso uma altura com papai e outra com mamãe. E aí o bolster vem e apoia, né? Então, eu tô botando bem pertinho da tela para a gente ver a estabilidade. Aí vocês vão ver que eu fiz de propósito. Eu tô botando aqui de forma que vocês veem bem pertinho. Daqui a pouco eu afasto, tá? Dá para perceber que o bloco de baixo ficou torto?
Dá para perceber, né? Acontece muito. Então, o que que eu faço? Eu ensino a prática ao paciente, ao aluno, ao praticante, chega com a sua lombar bem próxima do bolster. Agora, deixa a sua coluna repousar sobre o bolster. Quando ele vai repousando, eu vou segurando o bloco e vou deixando cada vez mais estável. Essa distância aqui é importantíssima. Se você afasta muito, tem uma grande tendência a ficar instável. Colocou, é bem natural o rolo de espuma se movimentar quando a pessoa libera o tronco, mas você está aqui do lado. Aí você está segurando. Apoiou. Aí eu vou botar agora longe, ó. Eu tô aqui no gramado, tá, meninas? Mas eu quis fazer aqui fora para vocês curtirem a paisagem. Ali, ó. Acolheu o tronco. Acolheu o tronco. Ficou estável? Ótimo. E aí vem uma coisa da prática também. Ensine. É, sugira não. Avise ao irmão que está com você praticando que a qualquer momento ele pode sair da postura. Porque senão ele vai achar que ele tem que ficar em súpta por muito tempo, até quando você vier no ouvidinho e falar, vamos mudar de postura. Geralmente eu faço o quê? Começo em súpta, né? 15 a 20 minutos o paciente começa a se mover. Ela é muito confortável. Já vi turma ficar 45 minutos em súpta, maravilhosamente bem. Mas se o aluno não está tão à vontade com o peito aberto, ele vai querer sair. E aí você já explica para ele. A qualquer momento você pode desfazer essa postura e entrar em side shavasana. E aí você pode até dizer assim, ó, você puxa o material como você quer puxar e eu te acolho, eu te amparo. E aí depois você mexe o menos possível nele, tá? Essa é a minha sugestão. Ah, mas eu tenho que puxar a manta entre os joelhos. Ah, eu tenho. Não. Às vezes, ó, eu mesma, né? Não sei se vai ficar estável aqui. Tô aqui no meu supta, tô de frente pro sol, mas porque a luz é melhor aqui para vocês. Tô aqui no meu supta. Aí tô lá toda amparada, de repente eu faço só assim, meninas, ó, eu puxo aqui com a mão esquerda, ó, e aí curto o meu side, sei lá, na hora que eu acordo que eu vejo que tem às vezes eu até no estado meditativo puxo um bloco ainda e quando eu vou perceber eu botei um bloco entre os joelhos. Então você não tem que ficar ali querendo arrumar postura. Ele vai curtir o processo, ele vai buscar postura, porque se a gente mexe muito, acaba que a postura vira nossa postura. Eu vejo muito isso. Se como eu faço todo dia, eu fico imaginando assim, aí depois eu sento, acabei minha postura, eu fico aqui, ai, que gostoso. Imagina que se alguém ficou ali em mim, puxa o meu pé, ai, já quebrou. Então, explica para ele. Não crie um engessamento para que ele pense que ele precisa ficar ali por muito tempo. Ele pode a qualquer momento sair. Para qual postura? Olha, faz o que você tiver vontade. Se eu ver que está muito desconfortável, que você está movimentando muito, eu vou ali e te amparo. É isso, tá? A cereja do bolo. Porque a gente às vezes faz um curso de formação e a gente cria um engessamento que vem da gente. Quando, na verdade, quanto mais fluido a aula for, melhor o processo, né, de restauração. E cada corpo um corpo. Então, voltando aqui, meninas, botei um papai e uma mãe, tá? Coloco o bolster, né? Eu aqui na fazenda tô com os travesseiros. Beleza. Amparei, amparei, senti que tá estável. O bloquinho nunca toca o nosso corpo. A Mila falou agora há pouco. Existe sempre uma interface entre o praticante e o tijolinho.
Não usem tijolinho para apoiar a mão, não é gostoso. Eu já fiz prática que faltou manta e a pessoa botou um bloco na minha mão para minha mão ficar mais alta que o punho. Porque lembra que a gente falou que o corpo fica numa onda? É gostoso a onda, só que uma onda com bloco não é boa, tá? Eu digo porque eu fiz e não relaxei. O bloco está sempre com uma interface entre ele e o praticante. Supta Baddhakonasana, que a gente está fazendo, eu apelidei, não sei se foi eu, se foi Mila, né, no caminhar de primeira classe. Acho que foi Mila. Eu me sinto numa primeira classe de avião. Eu preciso de uma manta que acolha o meu braço de forma. Então, você pode fazer uma sanfona, a gente aprendeu a sanfona, só que eu gosto de uma sanfona dupla, porque quando eu deito, eu preciso amparar meu cotovelo e meu punho. Aqui. Se ficar estável aqui, ó, já encaixou. Se meu cotovelo fica suspenso, eu não relaxo. Então eu tenho, ó, delícia. Eu preciso amparar meu cotovelo e meu punho. Eu poderia fazer uma dobradura aqui para o meu punho ficar mais alto que o cotovelo. Ficou mais gostoso ainda. Então, eu já coloco a manta sanfonada aqui, o bloco caiu. Isso aí. Porque eu não estou colhendo aqui. Beleza. Até aqui tudo bem? A mantinha está aqui, do outro lado tem uma também. O que eu percebo em súpita? O que eu percebo em súpita? Aqui a gente está num gramado, tá? Então, não seria o ideal fazer um súpita. Poderia perder aqui a estabilidade do bloco. O que eu percebo em súpita é que aquela mantinha que a gente faz, mantinha degrau da cabeça, ela tem que ser uma mantinha mais fina. Eu percebo isso. Então, até aqui tudo bem, ó. A gente está com o bolster, um tijolinho papai, outro mamãe, a manta que acolhe o cotovelo, do cotovelo à mão, ao punho, acolhe o braço. Se você tem uma altura de tronco, é muito natural que seu braço não alcance o chão. Então, a manta é esse espaço entre o seu braço e o solo. Pessoas com braços mais compridos, aí você vai ajustar. O ideal é apoiar o cotovelo e o punho, não ficar com o cotovelo suspenso, que aí o ombro não relaxa. Então, tem aqui, tem do outro lado. Até aí tudo bem, né? Ó, eu vou inclinando para cá. A toalhinha tá aqui para a gente colocar nos olhos. Gosto muito do pezinho das mãos, tá aqui. Por coincidência, eu não trouxe o meu. E aí eu gostei, porque tinha caneleira aqui. O meu pezinho de quadril, se tiver bonitinho, forrado, maravilhoso. Se eu não tenho, eu pego uma caneleira, nunca ela direto no paciente, no praticante, no aluno. Eu pego uma mantinha e encapo a minha caneleira e ela vira um pezinho de quadril. Então, o meu pezinho de quadril é a minha caneleira hoje, tá aqui. O meu apoio dos joelhos, que tá aqui. E aí vocês vão perceber que o meu é bem fininho, porque quando eu tô em súpita, sempre tem um apoio por trás do joelho, mas eu tenho uma questão nos glúteos. Se eu coloco muito esse apoio por trás do joelho muito elevado, eu sinto o meu glúteo. Então, esse aqui é o apoio por trás dos joelhos. Eu vou descendo aqui, daqui a pouco eu volto. E aí, a última mantinha, a nossa mantinha rolinho, que vai lá nos tornozelos. Então, aqui poderia ser uma dobradura, um bolster mais. Ó, dobrei aqui. Mas eu gosto muito, eu gosto do fininho. Apoiei.
Se o bloquinho cair, eu dou uma arrumada aqui para hoje. Vou fazer diferente, menina. Deixa eu fazer o. É que aqui eu tô com um piso. Vou fazer filhinho e mamãe. Vamos lá. Filhinho, mamãe. Vai ficar. Um sup tá mais baixinho, tá? Aqui. Eu sempre faço sozinha, né? Então, a minha caneleira tem o meu apoio de joelho. A minha mantinha tá lá no calcanhar, colhendo, tá? Eu sempre vou me acolhendo de baixo para cima, ó. Fui lá, botei o calcanhar, joelho, puxo o meu apoio de quadril, já pego minha toalhinha aqui, tá? Lá tá certo. Do outro lado também, ó. Do outro lado eu não tinha dobrado direito, vou dobrar agora. Vou deitar e volto, tá? Fui acolhendo de baixo para cima. Fiz o meu sup tá mais baixinho, só para o tijolinho não cair ali no meio da descida. Desço devagar, acolho bem a minha lombar, pego minha toalhinha, já coloco, e aí fecho a minha janela aqui, minhas janelas, acolho minha cervical com a minha mantinha degrau, peguei meus pezinhos, apoio bem os cotovelos, pezinho no quadril. Se alguém puder, tira uma foto para mim da obra de arte. Tirei, Carol. Vou levantar, senão... Eu estava esperando uma voz, senão eu vou partir. E aí, meninas, o que que eu pensei? A gente tira a dúvida agora, depois a gente monta, faz o mais gostoso, que é experimentar, e aí a gente quase está na aula do Beto, que ele entra às 10. Então, a gente abre agora para tirar dúvidas, tá? Que aí a gente vai montar. Carol, às vezes, quando Oi, eu faço essa postura, as pessoas sentem conforto na lombar. Vale botar um sim, rolinho, uma manta enroladinha, assim, entre... Porque às vezes a altura do bolster com o bumbum nem sempre encaixa legal, assim. é maravilhoso. Sempre para súpita, ó, é, sempre para súpita tem uma mantinha, além da mantinha para cobrir, tem uma mantinha a mais para botar na lombar. Só um minutinho, gente. Chopo, chopo, cola agora não, amor. Vai, senta aqui do lado. Só um minuto, gente. Senta, senta, mamãe. Não, não no colo. Aqui, 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 aqui. Vai, senta. Tá. Vou falando, daqui a pouco ele sai, porque quanto mais eu peço para ele sair, mais difícil. Então é o seguinte, Camila. Para fazer súpta, eu não faço com grupos muito grandes, tá? Porque usa muita manta. Eu uso muita manta. É, além da manta para cobrir, que eu não coloquei aqui, eu deixo uma manta sobressalente, porque acontece muito o que você falou, ou a pessoa tem uma questão no glúteo, como eu tenho, e aí eu encapo o tapetinho. Igual a gente faz com side. Uhum. Eu coloco aí como se eu quisesse meu bumbum mais macio. Ou ela vai puxando, por exemplo, gestante ama súpita. E aí tem que ter, assim, às vezes, 3 mantas a mais, porque elas querem, de repente, puxar uma aqui, porque o bebê está de um lado, aí elas querem botar uma do outro lado. Então, súpita, geralmente eu faço com um grupo pequeno, porque às vezes deixo 2, 3 mantas para a pessoa ali a mais. Boa pergunta. Maravilha. Oi, Márcia. Então, Carol, no caso do SUPT, eu entendi que grupos menores, mas vamos supor que seja um grupo maior e você vai dar uma determinada postura, vamos dizer que é o side. Você instrui
cada um faz a sua postura ou você coloca cada aluno na postura? Não, ótima pergunta, Márcia. Grupo grande, à medida que ele vira aluno da turma, ele mesmo se ampara. Só que Uhum, sempre tem meu toque, isso. sempre tem. Ou eu deixo para toalhinha, porque senão a sua coluna vai embora também. Tá, Boa pergunta. entendi, entendi. Agora, vamos supor assim, Entendeu? no caso, você vai instruindo e as pessoas, e todos vão, vamos supor que é um grupo novo, você vai instruindo devagarzinho, vai Sim. mostrando devagarzinho como é, cada um faz. Agora, no caso de você perceber, por exemplo, que uma manta no pescoço ela não está correta, aí você pode ir arrumar. Outra pergunta maravilhosa. O que não é correto, assim, como físio, numa cervical? É a cabeça tá muito. Então, vamos Uhum, supor, a pessoa pegou a manta, fez um rolão, uhum, eu começo a perceber que, porque eu arrumo a sala, né? Então, vamos supor, eu fiz alguns súptas, e aí tá a mantinha bonitinha, degrau lá, né? Tá lá, né? Assim, eu uhum, deixo a sala toda arrumadinha, tá lá. Aí eu percebo que a pessoa tem muita questão tensional na cervical, é, ela já vem aqui, pá, pá, faz tipo bole, e aí ela empurra aqui uma flexão muito grande, uhum, e aí pode estar confortável naquela hora, pode estar confortável naquela hora, mas daqui a pouco vai incomodar, e não uhum, é fisiológico. Aí eu uhum, vou ali, bem devagarzinho. E outra, meninas, conforme a gente vai fazendo restaurativa, a gente quase que já chega entrando no processo, é uma coisa incrível. Então, vai perto do ouvido, vai dizendo que vai tocar. Ó, eu acho melhor a gente mexer um pouquinho nessa manta da cervical. Aí sim eu vou. Mas, por exemplo, se eu olho e vejo que o degrau virou, sei lá, uma sanfona, e ela tá ali acolhendo, eles vão virando faixa preta, é incrível. Eles já chegam uhum, e vão afofonhando, porque começa a fazer em casa, né? uhum. Todos os meus praticantes, eu tenho turma de restaurativa, meninas, muitos anos. Eles fazem em casa. Então eles viram faixa preta, brincando, né? Como eu, que venho, tchum, tchum, tchum. Às vezes pego, para vocês terem ideia, às vezes eu estou no lugar, não tem manta, o próprio casaco, né? Pego o meu casaco, aí tchum, acolho minha cervical com o casaco. Então, Marcinha, só vou interferir se for uma coisa assim muito fora de um fisiológico que daqui a 15 minutos possa vir a trazer uma dormência Uhum. ou cérvico-braquialgia, né? Cérvico-braquialgia, que a pessoa tensiona muito aqui e daqui a pouco ela vai sentir ombro, braço. Mas maravilhoso. Uhum. Pergunta maravilhosa. Obrigada, obrigada. Nada, meu amor. Nada. Alguém mais? De Gente, boa? depois eu fui compartilhar no grupo, eu encontrei, Carol, você tinha dito de comprar Ah, a manta de metro. E aí eu achei legal, achei umas bonitas, mas aí eu fui pesquisar na internet, achei no Mercado Livre 10 mantas. Essa aqui vem já 10. Foi R$ 140. Eu achei o custo-benefício bom. Elas são nossa! muito, muito perfeitas, as cores vieram lindas, acabamento perfeito, o toque é uma Ai, que delícia. Eu nem maravilha! abri ainda, eu vou passar o link para vocês, porque Nossa! Tá. Eu não tô no grupo, viu, Camilinha? Aí você manda no meu Instagram. é aquela mantinha que serve para cachorro, para sofá, para viagem. Ela é pequena, mas Sim, para esse apoio da mão, da cabeça, acho que já serve bem. maravilhoso. E preço muito Carol, bom. eu fiquei com uma dúvida, Oi, Dani. eu fiquei com Sim. uma dúvida da pergunta da Camila, né, sobre a questão da lombar, né? É bem recorrente até, né? Os alunos, eles relatam isso, né, com uma certa frequência.
Eu não entendi muito bem. A recomendação que você deu seria para colocar uma manta debaixo do quadril? Eu, às vezes, É, assim, ó. outras coisas que eu Hum, aprendi, eu oriento fazer aquela báscula do quadril, sabe? A pessoa eleva um pouquinho o quadril, aponta o osso púbico para cima e depois coloca o quadril de novo. Muitas vezes resolve, não para todo mundo, né? Mas só dá um ajustinho no quadril. Mas eu fiquei na dúvida do material, é dobrado embaixo do quadril. na verdade, assim, Dani, eu pego a mantinha, né? A que eu falei que tá mais ali, que eu sempre deixo para súpita. Aí, quando a gente vai deitar, eu já peço para ela segurar o bolster, trazer bem o glúteo para próximo do bolster e Aham, ela deita. Deitou, geralmente ela levanta o dedo assim que não tá legal, aí eu pergunto para ela assim, tá precisando de alguma coisa? Ela, Carol, minha lombar. Aí eu pego essa mantinha sobressalente, geralmente ela tá dobradinha, eu falo assim, acolhe, dou para ela. Acolhe o que está te incomodando. Aí, geralmente, ela põe dobradinha para curvatura da lombar, eu percebo, quem tem hiperlordose, ou a outra dica que eu dei que é sobre glúteo, sou eu. Eu, às vezes, sinto que eu tenho tendinite de glúteo, que eu preciso ter mais fofonhado no tapetinho. Aí eu vou, pego essa mesma manta e faço assim, ó. Ela quase vira aumento do bolster. E ela colhe o meu glúteo. Aí é diferente, ó. Fica mais macio aqui pra polpinha. Então, entendi, geralmente, Dani, entendeu? Eu não faço, entendi. eu sou físio. Geralmente eu não vou muito para esse ajuste assim, não. Porque Sim, parece que eu tô indo para uma aula de hatha yoga. sim. Eu dou aula de hatha yoga. E quando eu vou para restaurativa, eu quero sair disso. Que às vezes a gente Uhum. tá lá no primeiro guerreiro. Coloca a mão nas cristas ilíacas, antera superior, aponta para a parede da frente. Isso é Hatha Yoga. Quando você está na restaurativa, você quer restaurar o seu corpo e é mais sentir do que saber. Então, eu dando a manta para ela, para ele faz assim, ela, tchum, tchum, pá, foi. Do quê? Aí Sim, entra numa questão que eu vejo muito. Quem sai do Hatha Yoga e vai para uma yoga restaurativa já quer sair dessa questão de ajuste. Porque eu que sou do Hatha Yoga, tem dias que eu não quero Hatha Yoga, eu quero meu corpo nessa onda. E aí sai a físio e entra a Carol, né? Então, boa pergunta, Dani. Mas assim, eu gosto muito dessa entrega. Claro, que é igual eu falei com Marcinha. Se eu vejo fazendo um rolão para botar na lombar, não vai dar boa, vai dar ruim. Aí eu falo, olha, diminui um pouquinho esse rolo, né? Porque pode estar gostoso agora, mas daqui a 15, porque tem súbita que tem galera que fica 45 minutos, eu dou só ela na aula inteira. Então, mas também se ficou 45 é porque ele estava bom, senão não uhum. ficaria, né? O corpo Sim, fala, mas muito boa a pergunta. Maravilha. é ótimo. Obrigada, Carol. Nada, Dani. E aí, vamos fazer? Vamos experimentar, que é o melhor? Quando eu vou ficar olhando, e aí vai arrumando com tranquilidade. Eu vou tirar meu áudio aqui, que então a galera aqui chegou e eu vou ter que falar umas coisas aqui. Eu vou tirar meu áudio. Pretinho.
E aí, meninas, com tranquilidade, porque é uma postura que ela demora mais para ser ajustada. Então, não tenham pressa, porque você começando nessa, eu percebo uma autocompaixão mesmo desse corpo que às vezes está resistente a essa posição que não é muito habitual. Aí você começa a criar uma compaixão com aquele aluno que chega, que demora a entrar no SUPTA, aquela turma que chega mais falante, que também vai demorar. Então, vai usando isso para perceber que é uma postura que demanda mais tempo. E aí, quem já encontrou, quem está já encontrando, vai percebendo aquela onda. Eu sempre digo, aquela onda acontecendo no corpo, desde o calcanhar até a cervical. E uma coisa que eu gosto muito é essa mistura com os materiais. O nome interface, o apoio, ele existe até a minha fala. Agora, o acessório é você, você é o acessório. Vai sentindo a onda. E lembrando, a gente vai ficar um tempinho, mas a qualquer momento você pode sair, virar-se de lado, ou mesmo ficar no Shavasana clássico. O meu convite é você perceber até quando é bom, até quando a mudança se faz necessária. Lembra que seu corpo vai perder temperatura. Talvez você esteja no momento mais difícil da prática, que é vir chegando. Então, vem chegando. Talvez Supta não se encaixe hoje, e aí no experimentar ele vai se encaixando, mas vai sentindo essa onda tomando conta.
Se você optou pelo pezinho no quadril, sente esse ancorar, esse peso te trazendo. Sente o aroma que esse tempo tem. Talvez o seu perfume, talvez o aroma do cômodo, alguém que já esteja adiantando o almoço. Inspire e expira esse corpo, acolhe esse corpo. Vai acomodando. A gente, como sanga, vai esperando o grupo se acomodar. A gente vai percebendo que o Supta demanda mais esse tempo. Observa se uma toalhinha nos olhos diminui a luz. E respira o seu corpo, como se você pudesse, ao inspirar, sentir o corpo, ao expirar também. E eu começo a nossa postura ponte, essa minha introdução, para daqui a pouco deixar você seguir na real meditação que é no silêncio, com a seguinte reflexão: quantas vezes eu me aborreci por ter que ajustar muito o meu corpo? A postura demorava a entrar, eu ficava ali me arrumando, me arrumando, me arrumando, e ela não entrava. E lá naquele início de prática eu ficava brava, porque eu achava que tinha que entrar rápido, porque todo mundo entrava rápido e eu demorava. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que essa resistência era natural daquele tempo, daquele dia, daquele momento que eu estava vivendo, porque se a mente é uma idealização desse corpo, talvez esse corpo hoje mais dolorido, mais incomodado, traz uma mente inquieta, uma idealização mais inquieta, e está tudo bem, está tudo bem. E aí, à medida que a gente se autoacolhe, a gente acolhe o outro, que às vezes demora mais a se acomodar, um grupo que já entra num timing, e aquele aluninho que demora mais. E aí, de repente, você vai lá, faz um toque amoroso no braço, um movimento tranquilo no cabelo, pedindo permissão, e ele vai se aquietando. Então, talvez o que necessite é mais sutil do que a gente pensa. E você experimentando em você, você começa a levar essa sutileza para suas práticas, suas facilitações, seus amparos, seus encontros. Eu gosto muito de pensar que a gente acolhe um irmão. Então, como eu quero acolher esse irmão? Como eu quero acolher esse irmão?
Da mesma forma que eu me acolho. Um dia com mais paciência, tentando entender que às vezes aquela postura não vai entrar e tá tudo bem. Talvez não é o que ele precise. Eu pensei numa aula e ele quer outra. Então pergunta sempre para você, porque você vai estar sempre perguntando para o outro. Faz sentido para mim agora? O que vai fazer eu me encontrar com a minha essência de forma mais genuína agora? Então, nesse momento, é como se fosse o encontro mais esperado e é aquela saudade que às vezes a gente tem ao longo do dia, um momento do dia, é a saudade desse momento aí. Você, nesse momento, essa pausa, sem o tic-tac do relógio. Então, você está segura, eu tô aqui, tô aí, tô dentro, tô fora. Então, nesse momento, entrega. Sei que não é fácil o que eu estou pedindo, vem de uma fala humanizada de alguém que tem muita dificuldade de se entregar por várias questões ao longo da vida. Mas nesse momento, permita-se esse envolvimento, que já nem existe mais material. O nome material já se desfez. Permita-se essa onda, esse conforto, a sensação de uma roupa larguinha, confortável, tem que ser o momento da restaurativa. Nada me aperta, aquela roupa confortável que a gente passa o dia inteiro querendo colocar é a restaurativa. Você não precisa se espremer, nada aperta, nada é bonito para o outro, tudo faz sentido para você agora. Então, sente os seus pés, geralmente tombados lateralmente, numa entrega, numa frouxidão. Sinta-se frouxa, derrete o corpo, sente os pés derretidos, pernas derretidas. Aproveita esse tempo e vai sentindo parte a parte da sua perna. Qual foi a última vez que você sentiu por trás dos joelhos, por trás das coxas, os glúteos pesando? Sente que de repente você tem vontade de afastar um pouquinho os braços da manta lateral e botar as mãos no peito, entrelaçar os dedos das mãos, mas de forma que você vai sentindo o corpo relaxando, sente o seu tronco, seu abdômen, seu peito, sua coluna, podendo relaxar um pouquinho. Sente sua nuca, sua garganta. A gente vem chegando nos ombros, essa área que a gente carrega tanta atenção, solta os ombros. Sente a face. Chegando na sua face, percebe que se você carrega alguma expressão de algo que já foi, do que nem veio e que nem vai vir, relaxa a expressão facial, solta a língua, afasta os dentes, suaviza a área entre os olhos, a testa, esse toque suave, gostoso entre os lábios, entre as pálpebras, que às vezes a gente tanto aperta, sem sentido nenhum. Vai diminuindo essa impressão, como se fosse um carimbo que a gente carrega no corpo. Desfaz esse carimbo e, pelo contrário, derrete o corpo como se o solo, como se a postura fosse um molde. E esse molde é perfeito para você. Foi feito para você. Eu tenho certeza que você cuidou dos materiais, então sente esse amor. Se alguém cuidou para você, também cuidou com muito carinho. Então você é envolvida nesse amor.
Então, sente agora o corpo de forma integral, vai integrando as partes. A gente anda muito separado. Integra. Sente a pele, sente a roupa tocando a pele, as partes que o vento toca, passar um ventinho aí, a temperatura ferida pela pele nua. E aos pouquinhos vai percebendo que não há nada a fazer em lugar nenhum para ir. E esse sentido do tá tudo bem eu me entregar um pouquinho, ele vai vindo aos poucos. Então sente que esse tempo é seu, toma posse desse tempo. Não é mais um compromisso. Porque aos pouquinhos tudo vai se encaixando. Então respira o seu corpo, respira esse tempo, e daqui a pouco esse corpo se desfaz, esse tempo também se desfaz, e é só entrega. Então, se necessário for, ainda traz a atenção para a respiração, para esse molde perfeito do corpo, e daqui a pouco a gente se desfaz de qualquer âncora, e a gente percebe que o momento presente ele é perfeito, e tudo vai se tornando cada vez mais visível. Eu estou aqui no Reiki e você pode descansar um pouquinho.
A gente vem começando um movimento bem intuitivo e percebo que é do toque, como se fosse o caminho de volta, sentindo os acessórios que eu me misturei. Eu vou criando um afastamento bem natural, bem lento. Sem pressa. A restaurativa é um ensaio de pausa consciente para a vida, vem voltando conscientemente, se desprendendo do automatismo, de ter que voltar de um jeito, de outro, respirando também o seu corpo. Inspira, expira esse corpo, esse material. E aí, meninas, com muita delicadeza, feche os olhos se for confortável para vocês. Quando conseguir chegar à postura sentada, sem pressa. Quando você conseguir ficar sentadinha, feche os olhos e deixa com que a postura se estique por um tempo maior. Prolonga esse perfume da prática. Fica um pouco mais. Feche os olhos, sente o que é retornado súplica. Porque até isso eu tive que aprender. Senão eu já acabava, começava a arrumar o material e me levantava. Como eu faço em tudo na vida, que tem que ser corrido, eu fazia na restaurativa. Para um pouco, se observa, sente o que foi essa prática para você. Sente o som fora, sente o som dentro. Talvez o som interno esteja um pouquinho mais baixo que o de fora. E você percebe o reverberar da prática, do silêncio.
E se uma das colunas do método é tempo, dá esse tempo. Lá no fundo, a gente quer correr. Dá esse tempo. E a gente vai também sem pressa, abrindo os olhos devagar, deixando espaço para outra coluna do método, que é o diálogo. Uma aula de restaurativa, ela nunca é corrida, ela nunca acontece entre uma aula e outra. Ela precisa desse tempo maior. E nós temos 12 minutos, a gente vai até as 10. 10 tem um intervalo de 15 minutos, e aí já entra o Beto, 10h15. Então, nós temos 12 minutos para, se alguém quiser abrir o microfone, falar, esteja à vontade. Oi, Carol. Deixa eu falar um pouquinho da minha prática, né? Como é que foi? Eu demorei um pouquinho para me ajeitar, mas depois consegui até que me acomodar bem, relaxar. E aí, na metade da sua condução, né, quando você passou pelos joelhos, eu me toquei que eu tinha esquecido de botar uma manta debaixo do joelho. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Não estava me incomodando, mas eu fiquei pensando que se eu tivesse colocado, será que estaria melhor? Mas também eu não queria sair da posição que eu já tinha me acomodado. Aí falei, bom, segue, né? Segue o fluxo, eu não coloquei mesmo, agora deixa, né? Mas uma coisa que me incomoda, mesmo quando eu tenho praticado sozinha, tal, eu sinto muito a minha nuca, muita cervical. Eu já tentei várias coisas e eu não consigo me ajeitar, não consigo achar algo que fique realmente confortável. E aí, enquanto eu estava, né, sentindo a nuca, me veio na cabeça, sabe aqueles travesseirinhos de viagem? Aqueles com aquelas bolinhas, tal? Eu fiquei pensando, será que se eu usasse um daquele, eu poderia ficar mais confortável? Tem alguma restrição quanto a isso? O que você acha? Cris, a gente usa esse no outro curso da Mila, que é Ah, o REST, né? O da restaurativa, né? O curso mais aprofundado, quando a gente vai fazer uma adaptação para cadeirante, ah, a gente usa. A gente usa, então você pode usar, pode usar. ah, O que eu posso também é maravilhoso, pode usar. Mas uma coisa que é bacana também, se depois você quiser, é você aprender a série de Pavana Muktasana, que é uma série articulada do yoga, para de repente você fazer um pouquinho antes de entrar na prática. Então, às vezes, o movimento cervical te ajuda, porque muito desse não conseguir é tensão. E aí tem a série de Pavana que pode ser um pré, entendeu? Depois, se você quiser, eu posso passar, mas tem ela no Google, que é uma aham. série chamada Pavana Muktasana. Você já conhece, né? Já, Conhece? já conheço. Conheço. Sim, sim, eu faço com meus alunos. Tem prática que eu falo assim, quem
quiser começar um pouquinho em pavana, pode começar. Aí todo mundo quer. Aí fica lá, solta. Aí no tempo de cada um, eles vão e deitam em súpta. Ah, Cada um legal. no seu tempo. E aí Aham. escolhe. Maravilhoso. E também, Cris, deixa à vontade assim, escolhe, vê se quer fazer circundução, porque às vezes Aham. até o sugerir do movimento não é o que a pessoa precisa. Então, às vezes, eu percebo que tem um que fica só assim, tem Aham. outro que vai lá. Aí, ótimo, essa almofadinha de viagem pode ser usada assim. De repente, você tira a mantinha degrau e põe. Ah, E legal. aí, experimenta. Eu vou Experimenta. experimentar. Eu vou experimentar. Me veio, né? Maravilhoso. Não é possível. Será que se eu usar aquilo? Ah, É, legal. tá vendo o Bacana. que que é a prática, Cris? Nada, Aham. meu amor. Tá vendo o que que é que eu falo? Tudo é prática. Veio isso e veio também o joelho e uma hora não vai vir mais porque você está experimentando e falando, é o corpo. Aí, claro, mente e corpo, né? Não é mente e corpo. Aham. Mente e corpo, falando, não é do livro. Uhum. Maravilhoso. Depois, se quiser, me conta se foi bom. Eu uso ela muito. Eu falei cadeirante, porque o último módulo do outro curso, eu passei para cadeirante e pessoas com sobre. A gente não gosta de falar sobrepeso, né? A gente tem falado pessoa, o gordo, porque parece que sobrepeso ele está acima de um peso que foi. Isso é uma É conversa minha e da ideal. Mila. Parece que quando você fala sobrepeso, existe um peso ideal para Aham. pacientes com dificuldade, né? Então a gente fala, a gente vem falando, usando essa fala. E a gente usa para fazer sentado, para não ter esse peso do abdômen. Então a gente tem usado essa almofadinha. Depois conta para mim como Tá que foi. bom. Vou experimentar. Obrigada. Obrigada, Cris. Linda. Alguém mais quer falar? Eu vou falar rapidinho. Eu. Marcinha. Então, eu pude sentir bem na prática hoje o que foi colocado na aula anterior, né? Eu me posicionei todinha na postura, mas eu estou com uma questão bem crônica no meu pescoço e eu não consegui ficar na postura. Estava me doendo, estava bem Eu desconfortável. percebi. E eu Doeu. mudei a postura, fez o side E você foi Shavasana, para fiquei site, né? Foi para isso, fui para o site. site, isso. E aí eu pude ficar confortável e relaxada na postura. Mas eu Ah, é. pude sentir essa coisa de você não estar bem, tá tentando e não tá conseguindo e sair da posição, né? É só uma coisinha, estava Bacana. A gente escrevendo tinha. aqui. Pode falar. Não, não. A gente cai naquela mesma coisa. De você avisar ao praticante que não tem engessamento. Senão você ficaria ali Uhum, tentando, uhum. tentando. Então, E aí você foi natural, né? Mas pode falar, exatamente, Marcinha. exatamente. Não, eu só queria fazer uma parte. Eu gostei muito dessas mantas que você está usando hoje. Você poderia dizer onde que você comprou? Sim. Ela é a Obrigada. manta de soft, né? Hum, Essa manta que eu uso é a manta de soft. É, Toda cidade tem loja de tecido. uhum, Eu compro ela a metro. Eles usam muito para fazer pijama de bebê. É aquela mantinha de aham, pijama de bebê. Aqui em Friburgo é muito frio, aham, chama soft. E tá, aí, para fazer uma sanfona bem bacana, eu compro 1,5 m, 2 metros. tá, Aí, para tá fazer bom. igual a Camila, que é uma mantinha menor, eu compro uma de 1 metro. Tá bom, Uhum, tá Marcinha? bom. Obrigada, Compra viu? metro. Ah, só mais uma dica, Márcia. Não faz bainha, porque fica caro mandar para costureira. Você faz bainha, gasta um dinheirão. Essa manta, conforme você vai lavando, ela vai fazendo uma minhoquinha na ponta e vira quase uma costurinha já. Então não faz bainha, Beleza. vai gastar dinheiro. Obrigada.
Obrigada. Nada. Núbia também fez side, eu vi, né? Núbia não entrou, Eu fiz side, eu vi. eu comecei a prática extremamente irritada. Eu tava, meu Deus, tem que usar tudo isso. E aí você viu que eu me remexi e tal. Aí conforme você. E eu não tava nem conseguindo te escutar, tamanha a minha irritação. Mas aí, em um certo momento, eu me identifiquei muito. Eu também tenho uma rigidez no glúteo. Então, eu falei, meu, eu vou tirar um pouco esse bolster e vou colocar um mais baixinho. E me ajudou. Aí, quando me ajudou, eu comecei a te ouvir. Aí você estava falando justamente isso, que às vezes você entra e você, e você não. Olha que coisa. Eu não ia falar isso, amiga. Veio E assim, eu ó. falei assim, ela é para mim. E aí, a hora que eu sentei aqui perto de vocês, tinha uma cartinha que eu li para uma aluna essa semana, que fala de tolerância. Ai, Então, lê ela aí. Lê pra gente. eu me emocionei e vou ler para vocês, porque quando eu não estava conseguindo me ajustar, eu juro, eu pensei assim, meu, eu vou cancelar esse curso. Porque eu não consigo nem conseguir estar ok em ter muitos acessórios, sabe? Em ter que organizar. Eu não consigo nem ter a paciência para organizar o meu ninho. E aí vou ler a cartinha para vocês. Tolerância. Compreender que somos todos diferentes e que nas nossas diferenças se complementam, formando o todo e nos tornando iguais, no direito de ser quem se é, de trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente, compreender, aceitar e seguir o fluir e o refluir da vida. Então, eu fiquei muito. Não consegui relaxar muito, mas aceitar que eu tô nesse momento de irritação e que eu posso mesmo assim estar aqui por mim e ver vocês relaxando também, os depoimentos, me ajudou. Que lindo, Núbia. Que lindo. E às vezes essa irritação que você experimentou com você, às vezes a gente experimenta com o outro. E daí, quando você começa a lidar bem com essa impaciência aqui, ela reverbera fora. Porque senão a gente é sempre um personagem fingindo ser paciente. A gente só é paciente fora quando a gente é dentro. Eu também me emocionei. Meninas, eu preciso parar agora, intervalo de 15 minutos. Depois, se quiserem, me mandar ou mandar no grupo, porque aí 15 minutos e o professor Roberto já entra 10h15, tá bom? Um grande beijo. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada eu. Beijo, Carol. Obrigada. Beijo. E Camila, preciso comprar essas mantinhas. Eu Porque vou mandar o link. eu senti também hoje que tá faltando mantinha para mim. Eu tô com essas mais durinhas e eu tô só com uma que é dessa soft, mas eu comprei uma que me dá alergia. Eu sou muito alérgica. Então eu vi essas suas e eu acho que ou eu vou comprar essa de metro que ela fala ou vou para ter bastante manta mesmo, porque eu sinto que não dá pra gente ter pouca. Se tem Não. pouca, aí você tira, igual hoje eu tirei o bolster, coloquei essa embaixo do joelho, aí já falta uma manta, entendeu? Então E eu sempre tô. parece que cada uma fica melhor para cada Cada uma fica melhor no situação. lugar. Eu E vou foi isso que eu me fazer irritei hoje no diferentes começo. tipos de mantinha, né? Manda É, pra gente, Camila, legal eu para vou esse. mandar. Manda, porque É, eu acho que quanto aí, mais, e aí tem dias que você joga uma pro lado, pega a outra, É, e aí vai é. nesse. ela Eu, aqui na minha deixa eu falar uma cidade, coisinha. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu vou mostrar para vocês. aqui na minha cidade, essa que a Carol mostrou por metro era R$ 29,90, eu acho. É, Essas aqui metro. saiu R$ 14 cada uma, mas aí eu já estou pensando, essa agora experimentando vai ser boa para o punho, mas, por exemplo, para o joelho, para a cabeça, talvez ela fique baixa. Ou então uma Hum. coisa que eu fiz foi dobrar ela assim, tipo um
tipo a sanfona, só que uma dobra mais curtinha. Eu Sei. ponho na barriga Eu e amo. o que sobra, eu apoio o braço no que Legal. sobra. Ah, que legal. Eu adoro. Lado, depois eu vou tirar melhor. Hum. Porque fica o braço quentinho. Quando tem pouca manta, por exemplo, para botar uma em cada mão, eu Uhum. já usei no estúdio assim, de botar na barriga e aí a sobra já apoia as duas mãos ao mesmo tempo, aí não precisa, economiza duas da mão. Legal. Legal. Então, gente, a Carol falou do que ela foi comprar por metro. Olha, eu exatamente comprei por metro, mas a dela parece, e eu tenho pequenas, ó, pequeninas, assim, que dá para usar para o braço, dá para usar na perna. Então, eu tenho bastante, eu fiz bastante dessas. E quando você compra assim por metro, ô, Nubia, sai muito mais barato. Sai muito mais barato. Você vai numa loja grande que vende esse tipo de coisa assim. Olha, são pequenas mantinhas. Eu tenho umas 15 delas. É isso Então, que eu elas pesquisei. ajudam bastante. Hum. Agora, essa sua aí eu acho difícil de encontrar. Onde que você comprou essa sua? Ela é mais firme, né? Essa é aquela do Anhemar. Eu comprei no Mercado Livre também. É um kit que vem três. Eu acho que a Dani tem também Eu essa. tenho, Bom, eu tenho É, dessa também. tinha. eu gosto Eu queria comprar um pouco dessas mais firmes, sabe? Eu Eu não gosto tenho dessa para pôr por baixo, porque ela é bem firminha e ela dá isso. ela esquenta bastante, né? Aqui, São Paulo, esses dias que fica frio, o Rio também tá É, frio, dá uma para quem Mas não tem ajudada. ela não é bolsa, muito flexível, não né? é. Não. Para quem não tem bolster, é Mas eu ótimo. acho que para o Ela pescoço, por simula um exemplo, para bolster. a posição da cabeça, assim, eu acho que essas mais firmes, eu não sei, né, no meu ponto de vista, elas acho que acolhem melhor, não sei. Para mim não dá certo. Eu já tentei colocar na cabeça, você não consegue muito fazer aquele ninhozinho, sabe? Porque Sei, ela não sei, é sei. flexível. Mas para Aham, colocar no tornozelo, ela é ótima, que você faz o rolinho. Para aham, fazer, como a gente fez agora, o súpita, para você apoiar todo o braço, ela Ah, é eu pus legal. ela aham. também, É, foi é. É, ótimo. Ela fica maiorzinha, assim, porque essa fininha é gostosa. Eu também, na cervical não rola, porque ela não dá para encaixar, mas para braço, pro tornozelo. E hoje Isso. eu fiz com ela embaixo do joelho, e eu Eu gostei gosto muito debaixo mais do do que. joelho. Eu Eu gostei gosto mais do que também. no rosto. é legal. É. No Mercado Livre Eu tem. mesma esqueci. Eu esqueci hoje de colocar entre as pernas. Eu fiquei também pensando, ai meu Deus, está faltando, tá. Mas aí eu fiquei assim mesmo, acabei Eu esquecendo. também. Eu só me toquei quando ela falou assim: relaxa o joelho. Eu falei: ai, caramba, eu esqueci de. Exatamente, exatamente. Estão com um quadril muito bom, hein, meninos? Porque se eu fizer essa sem na do joelho, dói pra caramba minha articulação. Mas eu tenho essa que o pessoal fala que é de mendigo, né? Que é essa. Ah, Ah, eu sei. Ah, sei, Essa tem. sei. Essa também, ela é difícil de modelar porque ela é dura. Ela é menos dura, eu acho, que essa do É Anhemar, mas ela é menos. dura. Mas o É. que eu tenho feito, assim, eu faço uma dobra como se fosse guardar mesmo, simples, assim, fica um quadradão. Aí eu apoio o ombro e a cabeça e venho com uma menor, mais macia para a cabeça. entendi, É. Porque entendi. ela para modelar, ela fica estranha, fica dura. Agora, Cristina, eu usei já o apoio da viagem, assim, eu Aham. amei. Hoje não botei porque achei que não ia encaixar. Mas eu fiquei sentindo, eu sinto frio aqui na orelha. E aquilo dá uma Ah, aconchegada aqui na orelha, É, eu, esquenta, que é uma. eu vou testar, porque assim, eu acho que quando você usa, né, esse apoio, ele se molda, né, a sua cervical e não incomoda, porque é muito sensível para mim. Assim, eu demoro para achar uma posição, e assim, de todas as vezes que eu fiz, acho que umas duas ou três só que eu consegui relaxar. Mas legal, isso é bom que você já fez, Camila. Eu vou Ah, tentar eu agora. adoro. Eu acho que dá um aconchego aqui, assim, também. Eu Ele sentindo. veste, né, na gente. É, sabe uma coisa, gente, que eu acho bem interessante?
Porque assim, você ter muitos posters é uma coisa pesada, é uma coisa que tem uma estrutura grande para você guardar, é complicado, enfim. Eu acho que esse tipo da manta da Camila, ou essa sua, Nubia, eu não sei, eu tenho a impressão que ela faz um volume legal. É até legal você fazer um rolinho e encaixar debaixo, atrás das costas das pessoas, colocar, por exemplo, quando você está no site, colocar o braço que está em cima sobre ele, porque ele tem uma estrutura mais firme. Eu acho que é legal você ter bastante desses também. É Teve legal. Eu uma uso, aluna, viu, com aluno, tem aluno que não tem bolster, né? E Aham. às vezes eles têm um ou dois desse. Eu uso simulando um bolster mesmo. Isso, Aquela pronto, ele tem abertura de estrutura peito, legal. sabe? É Uhum. bem, É, ele é e sem fininho, contar né? que Você não afunda. o E bolster ele sabe acaba uma ficando coisa? mais caro. uhum, Uma coisa que funciona legal também, que eu tenho usado, sabe aquelas toalhas de piscina, aquelas toalhas grandes? Ah, é. Eu tenho uma que eu tenho usado porque eu acho que quando chegar o calor, né, ela é mais confortável, porque essa de plush, ela é quentinha, né? Essas mantas também, ela chega a ser bem quente. Sim. Então, eu já testei com ela aqui debaixo do pescoço, já testei no tornozelo, ela é muito gostosa, porque é aquelas Uhum. toalhonas que você consegue, e ela Uhum. é É uma flexível, né? boa. Uhum. É uma boa. Legal. eu Outra tive uma aluna que fez um bolster de. Ela costura, né? Facilita, mas ela comprou esse cobertor, ela dobrou assim e fez uma capa. E ela Ah, falou que ficou perfeito. Ela fez para fazer em casa e ficou ótimo. E sabe um insight que eu tive aqui na prática, gente? Não sei como vocês estão fazendo, assim. Eu estou começando ainda a criar as turmas e eu me deu um insight, assim, de criar um cardzinho, um flyer virtual, alguma coisa, com orientações para antes da prática. Então, uma coisa que me veio era de pedir as pessoas para irem de roupa confortável, sim. porque me veio isso, assim, porque eu fiquei pensando, gente, por que as pessoas estão indo de calça legging, né? Eu odeio, eu sou Eu suspeita, odeio. porque, assim, meu sonho é não trabalhar de roupa de ginástica e eu odeio. E eu fiquei pensando de pedir as pessoas para irem com uma calça larga, uma blusa larga, ou se o legging for mais confortável para ela, alguma coisa que não tem elástico apertando. Calça de pijama, chega no estúdio, troca. Eu fiquei Hum. pensando que isso pode também ser uma coisa interessante de orientar, porque a pessoa já vai logo paramentada. Outro dia tinha uma aluna com um conjunto maravilhoso, assim, mas era aquela arrochado no corpo, parecia que tinha sido embalado a vácuo, né? E Hum. aí eu comentei isso, ela falou, nossa, é verdade, né? Para que que a gente vai? E É. assim, Camila, estava lindo, mas estava mega desconfortável para o final, assim, eu parei de usar calça legging assim, top eu uso os mais fofinhos de algodão. Eu vou te passar um site, eu achei umas calças indianas, mas super assim, demora um pouco para chegar porque vem da Tailândia, mas eu tô usando só essas calças mesmo para dar aula, sabe? As mais, que não são tão largas, que não me atrapalham, porque É. depois que eu fiz o curso, comecei a observar muito as roupas que eu uso, tanto que eu tô usando roupa bem mais confortável agora e mais larguinha. Essas roupas que a gente tira e fica marcado, sabe? Eu sinto que não dá nem para relaxar direito. não dá. É. Não dá, não rola. Então, acho legal a ideia, gostei. Bom, eu vou ir lá tomar um cafezinho, Eu meninas, que eu também. Eu vou também Também. vou. a Até gente já mais. volta. Até mais. Até. Tchau.